Meu nome é Natália, eu trabalho na linha de frente do Covid e eu já estou cansada. Meu nome é Luiz Guilherme, sou médico, atuo na linha de frente de combate à Covid-19 e já estou cansado dessa batalha. Meu nome é Giliane, sou enfermeira da unidade de Roseira e estou exausta. A Covid é uma doença viral e, como qualquer doença viral, se espalha pelo contato e se espalha muito facilmente. Com a diferença de que se espalha muito mais facilmente em relação a um resfriado, uma gripe. Em 2020, nós tínhamos cepas que se transmitiam na média de uma pessoa para contaminar 3. E agora nós estamos com cepas novas, em que uma pessoa pode contaminar 6 até 7 pessoas. Então, é por isso que os números estão tão alarmantes nesse sentido, é por isso que existem mais formas graves se manifestando, por isso que a gente está perdendo tantos parentes, tantos amigos, tantos familiares. Eu tive sintomas leves, porém muito preocupantes, porque eu tenho problema no coração. Eu fiquei com medo que acarretasse alguma coisa maior, mas graças a Deus foi uma coisa bem leve. Foi difícil porque eu tenho um bebezinho pequenininho de 1 ano, e ele sentiu mais falta de mim por conta da minha ausência, porque eu resolvi me isolar deles, para não passar para eles. E o meu isolamento foi muito bom, porque eles não pegaram, somente eu mesmo que contraí o vírus. Eu tenho a Yasmin de 13 anos, tenho o Ian de 12 e o Igor de 1 ano. Então, a Yasmin ela não fala nada, ela é mais fechada. O bebezinho também, por ter 1 ano, não entende ainda. Mas o Ian já é mais preocupado. Ele sempre se preocupa, porque ele ainda fala para mim, mãe, não é só o Covid, são várias doenças que a gente está aqui correndo risco de contrair. É difícil para ele, mas ele sempre fala para mim orar, pedir para Deus proteger, que ele fala que Deus que tá protegendo a minha vida aqui dentro. Nós, a equipe da limpeza, desenvolvemos, tento, pelo menos desenvolver o essencial para manter o hospital limpo, devido não só ao pessoal com suspeito de Covid, mas que encontre um ambiente higienizado, um ambiente agradável, um ambiente limpo, para que tenha mais esperança ainda. Eu tenho 2 filhos, eles ficam em casa, tudo. Eu saio para vir trabalhar, eles mesmos dizem, mãe, cuidado, que Deus te acompanhe e que vai dar tudo certo, bom serviço. Eu trabalho 12 horas, entre 7 horas, a primeira parte que eu faço, a limpeza é do lado do gripário. Então, quer dizer, eu já entro no momento mais, vamos dizer assim, na ala mais terrível, né? Mais crítica. Mas, independente disso, faço tranquilo. Ou sempre com a força de Deus, né? Primeiramente. A gente tem medo, porque a gente está ali de frente, a gente tem contato o tempo todo. Então, a gente tem medo de pegar, de acontecer alguma coisa pior, né? Como tem acontecido com várias pessoas que têm vindo a óbito. Então, esse é um medo que a gente carrega. Eu sou a porta de entrada do hospital. Primeiro contato é comigo. Eu sou recepcionista. Eu faço ficha, levo ficha para o médico, atendo o telefone, passo orientações para os pacientes. Eu sempre tive uma coisa comigo. A gente que trabalha na área da saúde, a gente está sujeito a tudo. Então, a gente já está aqui correndo um risco. Só de trabalhar na área da saúde, a gente já corre um risco. Então, se a gente não tiver um psicológico preparado e um físico também, a gente não consegue trabalhar. Eu peguei Covid em janeiro, 1 semana antes de eu tomar minha primeira dose. Eu só tive dores de cabeça, fortes dores de cabeça, mas já foi no final também quando eu descobri. No começo eu fiquei com um pouco de medo, né? Porque eu tenho os meus pais em casa, que são idosos, a gente não sabia o que é que estava vindo, o que é que ia acontecer com um idoso, né? Porque estava começando. Mas hoje, graças a Deus, eu já estou mais calma. A Covid, ela é uma doença em que se espalha facilmente. É uma doença que consegue ter uma taxa de contágio de uma pessoa para contaminar 3, 4, 5, 6. No início da pandemia eram 3. E por conta das novas cepas que surgiram na Índia, no Amazonas e que a gente escuta tanto na televisão, essa taxa dobrou, foi de 3 para 6. É uma situação calamitosa. É uma situação onde o sistema de saúde
não tem aporte para tratamento do número de doentes infectados. Então, quando se fala em cenário de guerra, se fala nessa perspectiva, onde existem tantas vítimas em que o sistema e os governos não conseguem lidar com essa dificuldade. E por isso que eu concordo com essa expressão. A situação dentro dos hospitais de referência à Covid são de guerra. O Covid, de alguma maneira, eu acho que acabou mexendo muito com a saúde mental das pessoas, né? Porque a gente vê assim, ó, Covid foi um risco que estava ali, né? Não era uma hipótese, né? Não era só, pode ser, era real o risco. E aí fica o isolamento, você não consegue, né, se aproximar das pessoas para ter um apoio, para ter, né? E aí acaba que as pessoas adoeceram mais. E até a gente teve um paciente aqui em Roseira que após o Covid, ela desenvolveu um pânico muito grande de ter medo de ter contato com qualquer pessoa na rua. Então, assim, ela já passou pela experiência do Covid, agora ela está com o psiquiatra, mas o medo e o pânico ainda continua com ela. Então, assim, ela desenvolveu o Covid e após o Covid ela desenvolveu o pânico pela situação da doença. O meu trabalho, eu faço acolhimento com os pacientes da saúde mental. Então, pacientes que passam com a doutora Ana Carolina, com o doutor Jean, alguns passam comigo. Alguns da psicóloga também antes passam comigo e a gente acaba que faz mais ou menos uma triagem aqui e direciona melhor o fluxo. Vários momentos da pandemia que os profissionais viam casos um atrás do outro chegando de Covid, né? Os leitos lotando e as pessoas vendo aquilo acontecer. É um estresse muito grande que gera. Eu, como psicóloga, posso falar que a demanda de pacientes aumentou bastante. O cansaço são as ações da gente que ficou um pouco mais limitada, porque você vê que a demanda cresceu, mas aí você vai investigar melhor, você está vendo que é um momento que vai passar, né? Já, se Deus quiser. Mas assim, você vê que são demandas que são urgentes, são para agora, tipo pai de família que está desempregado, que está com o aluguel vencendo e não tem para onde ir e não conseguiu se cadastrar nos programas e aí fica aquela situação um pouco mais difícil. Isso esgota muita gente enquanto profissional. Quem nunca teve nenhum problema, nenhuma necessidade de procurar o serviço de saúde mental, agora está vindo, né? Seja para passar com a psicóloga, seja para passar com a psiquiatra ou até aqui para uma orientação, mas o fluxo aumentou bastante. Quando a gente sai de casa, acho que creio que eu e a maioria dos profissionais, né, a gente sai com aquela insegurança, né, aquela incerteza, o que a gente vai encontrar naquele dia, que Deus prepara para a gente, o que vai ocorrer no meu decorrer do dia. Então, assim, a insegurança, eu acho que é um dos maiores fatores, né, o medo. Nós estamos cansados, né? Acho que não só os profissionais da área da saúde, a população em si, está todo mundo exausto, cansado, mas eu acho que isso, infelizmente, ainda vai durar mais este ano, né? Então, acho que esse ano ainda a gente vai ter que continuar o nosso trabalho árduo ainda contra o Covid. A pandemia só aumentou uma sobrecarga que já existia. Então, é a pessoa perceber que aquelas atividades já estão pesando para ela. Já era pesado antes, agora fica insustentável. Mas, na verdade, eu também acredito assim que as pessoas não devem esperar chegar num ponto crítico para procurar uma ajuda profissional, entende? O problema é que as pessoas esperam chegar no fundo do poço para poder buscar um auxílio psicológico, às vezes psiquiátrico mesmo, e isso deixa a recuperação muito mais lenta, né? Um pouco mais difícil também, porque aí já aconteceu muita coisa, né? A pessoa já está bem mal, assim. Dificilmente você vai perceber, né? Eu acho que você percebe quando no semblante dele está mostrando isso, você vê que a pessoa está esgotada, ou quando ela começa a ter crises mesmo no trabalho, ou ela pode
faltar assim, né, várias vezes, por exemplo. Você passa por um período de estresse que você tem que agir de uma maneira sólida ali, né? Que você tem que ser forte, você tem que dar conta daquilo, você precisa daquilo, né? Muitas vezes a gente precisa mesmo do trabalho. Com certeza esse profissional já está sob um estresse, né? Eu tinha uma rotina bem estabelecida em relação ao meu número de plantões aqui no município. Os munícipes já me conhecem, eu trabalho de quinta à noite, sábado à noite há muitos anos, mas agora, por conta da necessidade envolvendo médicos no gripário, por conta da dificuldade de se conseguir médicos, é claro que o município vai pedir ajuda primeiro para aqueles que ele conhece mais e eu jamais abriria mão dessa ajuda. Então, hoje minha carga horária de trabalho subiu muito, beirando, não só aqui no município, como em outros também, beirando aí 80, 90 horas por semana, que vocês devem imaginar que não é nem um pouco saudável, mas a gente faz, porque precisa. É cansativo, né? Porque todo dia, sempre a mesma rotina, todos os dias a gente vê paciente com pioras, né? As pioras do quadro, testes, né? E testes e mais testes. Sempre a gente tem que evoluir, estudar, aprimorar o conhecimento para poder estar acompanhando esses pacientes. Então, assim, é uma rotina bem cansativa. Tem o horário do gripário e tem sempre os nossos extras que a gente faz, devido a nossos colegas de trabalho sempre estar em contaminação, sempre tem exposição e a gente sempre está fazendo várias horas extras, né? Então, tem dia que a gente faz 24 horas, tem dia que fazemos o que o nosso corpo aguenta, né? A gente faz porque é a necessidade do profissional ali atuando também. A pandemia afeta tanto, não só a mim, né, como a minha família, o receio, o medo, né, de contaminar. Eu já me contaminei 2 vezes, mas a gente sempre tem aquele receio. E a próxima, como vai ser? Será que eu vou sair bem como eu saí da outra vez? Então, assim, o receio sempre mora dentro da gente, o medo, né, da contaminação. E a sequela também, a gente mal uma doença que está vindo aqui, que a gente está descobrindo tudo junto, então a gente tem muito medo mesmo. Tenho um filho, moro com meus pais, né, então minha mãe já tem mais de 60 anos, a gente zela por ela, né. Na época, quando recebi esse convite para trabalhar em linha de frente, a minha família em si mesmo achou que às vezes não era necessário eu tatuando, né, pela exposição, mas a gente que é da área da saúde, a gente está sujeito a todo tipo de vírus, né, a gente está sujeito a qualquer exposição. Então, a nossa obrigação, o nosso dever a gente faz por amor, mas o medo é diariamente, até hoje a gente já está mais acostumado, tem muitos estudos, mas a gente ainda tem esse receio. Antes de chegar em casa, assim, a gente tem que tirar minha roupa, tomar meu banho separado, para depois entrar dentro de casa. Tem toda uma rotina, né, atrás disso, né? Hoje eu tenho muito menos contato com meus pais. Meus pais hoje estão morando até em outro estado, de forma a ter menos contato comigo, que posso ser propagador de doença. Então, hoje eu sou uma pessoa que tinha um contato familiar quase que diário e hoje eu não tenho mais isso e tive que mudar toda a minha rotina por conta da pandemia. Não tenho mais contato com familiares da forma como era antes. É difícil ficar longe da família. Pai e mãe, a gente só tem um e são idosos. Eu gostaria de estar passando o máximo de tempo com eles, porque o tempo é um recurso muito finito e a gente não sabe quando ele acaba. Queria estar perto dos meus pais e não posso por conta da pandemia. Já perdi algumas pessoas queridas para essa doença. E o que é mais difícil nisso tudo é que às vezes me paira a dúvida se essas pessoas não poderiam ter sido salvas caso as medidas de prevenção
estivessem sendo mais estimuladas. Então, para mim, é como perder uma pessoa próxima por algo que poderia ter sido evitado. Isso gera muita frustração, é angustiante. E eu só desejo que isso não aconteça com quem está aí do outro lado. A gente perdeu um colega de trabalho mesmo da gente, muito próximo. A gente passa a maior parte do tempo no serviço. Então, os nossos colegas acabam sendo a nossa família. Já perdi colegas, né? Já perdi colegas de trabalho também. Pessoas novas, né? 30 e poucos anos, vindo a óbito devido ao Covid. E familiares, graças a Deus, não passei por essa experiência, mas a gente teve uma perda já muito grande. Eu queria que esse Covid acabasse logo, porque está sendo difícil, assim, não a questão de eu estar aqui para atender a população, mas sim de ver o sofrimento da população em relação ao vírus. Isso que tem me matado mais, a parte sentimental por outras pessoas, porque eu me coloco no lugar delas, entendeu? Assim como a gente teve pessoas que trabalhavam com a gente e acabou falecendo por conta do vírus. Então, isso que mexe mais comigo. Existem pessoas que vão ao hospital e são internadas e possuem uma melhora estratosférica em pouquíssimos dias. Existem pessoas que ficam meses dentro de uma UTI e conseguem se salvar, e outras que infelizmente não conseguem se salvar. Isso não é completamente estudado por conta da situação onde há um vírus novo, com complicações novas. A gente sabe que existem alguns fatores de risco, algumas comorbidades de risco, e isso já está sendo amplamente divulgado. Eu tive um irmão, ele ficou 15 dias internado, venceu a Covid e está aí firme de novo. Ele foi para a UTI? Foi para a UTI. Ficou na UTI. 15 dias na UTI? 15 dias. Quando ele estava internado, devido ao lado emocional dele mesmo, foi liberado para ele o celular e a gente conversava por WhatsApp. Porque chegou uma fase do momento da vida dele no hospital internado que ele mesmo queria desistir. Só que quando a gente estava conversando por WhatsApp, ele conseguia levar ele mais ânimo. Foi uma das formas que encontramos de elevá-lo para que ele não caísse, né? Foi no domingo, meu pai foi internado em Aparecida. Aí no segunda e terça, a minha mãe estava com sintomas, não estava muito bem. Aí na quarta-feira ela foi, confirmou que estava com a Covid, mas voltou para casa. Mas daí ela ficou sabendo do momento que meu pai também ficou entubado. Daí foi onde ela teve uma recaída, que dia seguinte ela já foi para o hospital e de lá ela foi internada, questão de um dia para o outro também foi entubada, aí ficou num prazo de 22 dias entubada, desacordada. O meu pai morreu, ele foi internado no domingo, acho que foi dia 1º, até dia 2 eu conseguia falar com ele por telefone, daí no dia 3 ele foi entubado, eu não consegui mais falar com ele. Passou o aniversário no hospital e devido à enfermeira que eu conhecia, ela foi e cantou parabéns para ele em coma já. Aí ela cantava parabéns para ele, passava meus áudios que eu mandava para ele, mesmo ele inconsciente, ela passava e depois retornava. E foi esse o momento que eu senti, tipo assim, que eu tinha um coração lá dentro, por mim, né? Começo de abril, a minha mãe foi pro quarto, já sem Covid nenhuma, sem nenhum sintoma. Ela foi pro quarto. Aí ela começou a receber os cuidados lá no hospital, né? E depois de um tempo, quase no finalzinho dela ter a alta, que a gente junto com a psicóloga, mais o doutor que estava cuidando dela e a minha irmã, a gente passou a notícia para ela. Desde que eu me formei médico, essa é a minha maior dificuldade, porque a gente trabalha numa profissão onde o nosso melhor nem sempre é suficiente para salvar a vida de alguma pessoa. E no momento que a gente está vivendo, onde o nosso melhor ainda não é capaz de salvar muita gente e famílias estão sendo destruídas por conta da doença, é sempre um momento muito delicado. A gente tem dificuldade sim, porque a gente pensa que poderia ser uma mãe nossa, um pai nosso,
e é sempre tratado de maneira muito respeitosa e muito individualizada em cada caso, com o máximo de respeito às famílias. Mas, para mim, Luiz Guilherme, é sempre a situação mais difícil como médico. Quando eu vou para casa, quando eu estou indo ao trabalho, eu sempre imagino esses momentos e fico pensando se não poderiam ser familiares meus naquele momento. Isso me toca bastante, me machuca bastante, e cada vez que um paciente tem essa necessidade de tratamento invasivo com intubação orotraqueal, é um momento bastante delicado, porque eu sei que existem grandes chances desse paciente vir a óbito, muito mais do que os pacientes que não estão intubados. E se fosse um familiar meu, seria um momento de grande fragilidade para mim. Então, é muito difícil. Quando eu me contaminei, as minhas filhas que me levaram até o hospital. E aí eu fui recebido pelo pessoal do gripário. Receberam, assim, recepção 10. Eles são muito delicados para lidar com a gente, atenciosos, né? Quer dizer, eu só tenho elogios para fazer a todo o pessoal da saúde, de Roseira principalmente. Eu vim de Taubaté e lá também eu vi como era árduo o trabalho deles, né? Muita falta de material lá tinha, por causa do excesso de paciente que tinha também. A gratificação dos pacientes, né? Porque tem muitos pacientes que passam pela gente aqui, eles têm muito... Nossa, eles reconhecem muito o nosso trabalho, eles respeitam o nosso trabalho, a gente vê evoluindo melhoras de pacientes, então, assim, é gratificante, né? A gente ter esse reconhecimento, principalmente dos nossos pacientes, é muito bom. Se eu não tivesse o apoio deles, eu não estaria inteira aqui. Eu sei que Deus também contribuiu, mas o trabalho que eles executaram não tem dinheiro que pague. A atenção, o carinho, a dedicação de cada dia. Eu sei que eles não tinham só eu, tinha outros, talvez em outras situações, mas eu acredito que todas essas pessoas que receberam esse trabalho, esse tratamento, recebeu aquilo que eu recebi, amor, dedicação, é uma coisa assim, não tem dinheiro que pague, não tem palavra que explique, porque, sabe, aquela coisa que é feita de dentro, de coração, então não posso definir melhor para você do que isso. Até o motorista da Kombi, a gente vê aquele cuidado, as palavras que eles falam para a gente naquele momento ali, que a gente está vendo que está sendo difícil, é para pôr a gente para cima. E isso é muito importante, sabe? Então, eu só tenho elogio, só tenho agradecimento. Eu espero um dia poder contribuir tudo que eu recebi, porque não tem valor, não tem dinheiro que pague isso. A enfermeira que cuidava de mim foi minha aluna no passado, né? E isso me emociona, eu me ver na mão de uma aluna. Isso me emociona muito. As meninas atendentes que vieram aqui, tudo que eu lembro pequenininha. Então é uma coisa que me emociona muito. E eu sou muito agradecida a Deus por isso. Porque Ele pôs anjos no meu caminho. E aqui em Roseira eu fui confirmar isso. Pôs anjo no meu caminho. Eu só espero que as pessoas valorizem e elogie essas pessoas, porque é isso que eles precisam, elogio. Não tem dinheiro que pague o trabalho que eles estão exercendo. A dedicação e o amor e a atenção que eles, sabe, eles levam pra gente. Não tem como agradecer tudo que eles fizeram. A partir do momento que a mãe teve alta, desde o momento que a minha mãe e meu pai estavam... Eu não tenho como agradecer a eles. Eles são o coração da gente, né? Sem eles a gente não tinha o apoio, a gente não tinha as informações, entendeu? A gente não tinha a força que a gente tem que ter para carregar tudo isso. Sou muito grata a eles, eu e minha família. Há um tempo determinado para todas as coisas, né? Como diz na Bíblia. E assim, o que acontece? É o tempo da pandemia. Se cada um fizesse a sua parte, nada disso estaria como está. Muitas vidas poderiam estar entre a gente, mas infelizmente a desobediência das pessoas não tem
noção, né? Elas começam a passar a ter noção quando acontece com o ente querido delas. Eu gostaria que as pessoas tivessem ciência, mais emoção, se colocar no lugar das outras pessoas, assim como eu coloco no meu lugar. Toda vez que vem alguém aqui consultar e está com sintomas de Covid e testa positivo, eu sempre falo para as pessoas, se cuida, fique isolado. Se for passado para você ficar isolado, fique em isolamento, use máscara, use álcool em gel. A cidade em si aqui, acho que muitas pessoas estão deixando de ter essa visão sobre como se proteger. Aqui a gente vê diariamente, aqui a gente faz um termo de isolamento para o paciente, onde ele está ciente que ele, a partir do momento que ele entra no gripário, ele tem que se isolar por esses 10 dias. E parece que a gente não vê esse retorno de muitos pacientes, porque eles saem daqui, vão no mercado, eles saem daqui, vão marcar consulta com outro médico. Então, assim, está faltando essa consciência, sabe, da população em si. O quanto é necessário o isolamento, sabe? A gente respeitar não só a gente, como respeitar os próximos, né? Porque se cada um fizer a sua parte, nossa, diminui muito os nossos índices. Eu acho que a pessoa, primeiramente, tem que ter consciência para não levar, vamos supor que aquela pessoa não quer se precaver, mas tem que analisar o lado do outro. Que mesmo que a gente tome uma vacina, não, a gente pode correr o risco, a gente tem que estar usando a máscara, se protegendo, se higienizando com álcool, tudo, para além de não levar para o pessoal de fora, muito menos para a família. O que acontece? As vacinas, de uma maneira geral, elas protegem muito contra manifestações graves da doença. Então, os idosos começaram a se vacinar e estão manifestando menos formas graves de doença. Então, a mortalidade dos idosos caiu, apesar de não zerar, porque a vacina ajudou muito. No entanto, essa nova cepa contamina tão mais facilmente que existem muito mais jovens se contaminando. Somado a um sentimento de conformismo, de que é normal ter tanta gente internada e tanta gente morrendo e as pessoas não respeitando as medidas de distanciamento, isso se tornou o que a gente está vendo. Uma situação onde pessoas mais jovens estão morrendo porque o contágio é mais desenfreado e os idosos, ainda bem, estão vacinados e estão morrendo menos por isso. Porque se não estivessem vacinados, a situação que já é calamitosa ia se tornar absolutamente insustentável. Eu tenho muita expectativa, tenho muita esperança realmente em si, que a gente vai voltar a conviver novamente, né? Voltar a ter esse contato humano que os brasileiros costumam ter, que isso está fazendo muita falta para a gente. Eu acredito. Eu tenho plena confiança de que com vacinação em massa, a nossa vida voltará ao normal. A minha confiança provém do meu estudo como profissional e de como ser humano que acredita sempre no melhor. A gente tem uma situação nos países europeus que vacinaram em massa, em que eventos esportivos estão sendo frequentados novamente, em que as pessoas estão podendo ir a shows. Existem estabelecimentos comerciais onde nem máscara tem sido mais obrigatória. E onde que está acontecendo isso? Nos países que vacinaram em massa a população. Logicamente, isso não freou completamente o contágio, mas cessou formas graves das doenças. As pessoas não estão morrendo. Se as pessoas não morrem, a gente pode dizer que elas estão protegidas. Com a vacina, eu espero que ajude, né? Que as pessoas continuem tomando os cuidados e que venham tomar a vacina, né? Para que isso acabe logo. É emocionante, né? Porque a gente já perdeu pessoas próximas, a gente já perdeu colegas de trabalho. A gente mora numa cidade muito pequena, onde um conhece o outro. Então, cada dia, cada pessoa que vem é uma emoção totalmente diferente. Continuem seguindo os protocolos de segurança, continuem usando máscara, álcool em gel, que venham tomar a vacina, que não esqueçam da segunda dose, a gente anota direitinho na cadernetinha deles. Se acontecer alguma coisa, a gente avisa que não vai ter, mas se tiver agendado, para elas virem tomar. E que não fiquem escolhendo vacina, porque é aquela frase que a gente vê muito, né? Vacina boa é a vacina no braço. Enquanto todo mundo não for vacinado, ninguém vai parar de usar máscara.
É ruim? É desconfortante para qualquer pessoa, mas é uma coisa que está protegendo a minha vida. Então, assim, depois que todo mundo se vacinar, com certeza tem esperança, com certeza vai ser um mundo melhor. Eu acho que vai ser um novo normal, né? São coisas que eu já tenho falado há um bom tempo, porque não tem como a gente passar por uma situação dessas, que não é nem só no país, mas é no mundo inteiro, né? E voltar a ser quem a gente era antes. Isso, inclusive, é uma coisa que eu costumo falar para os pacientes em terapia. Porque às vezes eles falam, voltei do mesmo jeito que eu estava, voltei a ficar daquele jeito, né? Que geralmente é uma coisa que prejudicava a pessoa. Falo, você não volta para o mesmo lugar que você estava, entende? Apesar de poder haver essa sensação. Porque você já é outra pessoa, você já tem outra consciência. Então, coisas aconteceram nesse meio tempo. A gente se transforma também, né? Então, não tem como voltar ao normal, né? A ser o que era antes. Tem como a gente ter um novo normal. E aí, com uma outra consciência, né? A esperança é de um novo dia, e acabar tudo isso e tudo volta ao normal. Olha, a gente torce para que acabe logo, mas como diz, né, o futuro pertence a Deus. Nós aqui da saúde estamos aqui por vocês. Eu penso todos os dias que poderia estar trabalhando menos pela minha saúde, mas eu não consigo. Frente ao meu juramento como profissional, frente à necessidade dessa população que eu tenho profundo carinho. Então, por favor, respeitem cada funcionário desse hospital que está aqui por vocês, porque a grande verdade é que nós estamos cansados de frente a todo esse contexto epidemiológico difícil, ainda assim sermos desrespeitados. Eu queria mandar um beijo para todos os profissionais da saúde e para o meu pai que está na linha de frente também. Tchau! Oi, eu só queria dizer assim, eu tenho muito orgulho da minha mãe, porque a minha mãe, ela é enfermeira e ela tá lutando todos os dias para ir na casa das pessoas dar a vacina. Eu tenho orgulho dela. Isso, yeah!